Bom dia a todas, bom dia a todos. Satisfação enorme recebê-los neste primeiro café da manhã de 2023. É uma tradição aqui do Instituto de Engenharia e neste café nós temos sempre a oportunidade de trazermos, ouvirmos, trazermos, interrogarmos, debatermos, com grandes personalidades, de Curitiba, do Paraná e, quiçá, do Brasil. Como sempre eu faço, além de dar as boas-vindas, eu anuncio os próximos eventos aí do IEP e, na sequência, eu convidaria a diretora da AP, não sei se é você que vai apresentar ou o presidente. A diretora, não sei se é social, certo, da Academia Paranaense de Engenharia, para proceder à leitura do pequeno currículo, mas é extenso, do resumido currículo do nosso palestrante de hoje, o querido e decantado, amado professor Lacerda, foi ex-presidente desta casa. Também agradeço a presença dos colegas de diretoria aqui presentes, dos ex-presidentes também aqui presentes, não vou nominá-lo, porque daqui a pouco eu esqueço um pulo aqui, dos conselheiros, que todos eles trabalham em prol do engrandecimento dessa entidade aí, que no dia 6, agora, de fevereiro, na próxima, não na próxima segunda-feira, na outra, daqui 2 segunda-feiras, estará celebrando os 97 anos. Desde já, todos estão convidados. Teremos uma palestra do historiador, do nosso conselho, da história, quem escreveu os livros do conselho, o editor, autor, escritor Júlio Zaruch, certo? Que vai comentar fatos a respeito dos volume 1 e volume 2 da história de um pioneiro a caminho dos 100 anos, que é o caso do Instituto de Engenharia. Depois, no dia 9/2, nós teremos uma palestra, o Viajando pela Cultura, uma palestra do Márcio Porto sobre lençóis maranhenses. Quem já participou de palestras do Viajando pela Cultura, o Márcio Porto é um excelente, não só narrador, apresentador, mas como ele vem, junto com ele vem fotografias maravilhosas de locais que normalmente as pessoas não visitam, certo? Aqueles locais escondidos, macete, que ele sempre traz aí quando apresenta Viajando pela Cultura. No dia 14/2, nós teremos, então, a visita técnica ao Centro de Operações da Distribuição da Copel. Não sei se todos sabem, então, a Copel tem um centro de distribuição que fica no Novo Mundo, onde ela controla toda a distribuição de energia do Estado. Toda. Isso então, desde o litoral até Foz do Iguaçu, isto quando dá algumas emergências, quem aciona equipes de emergências necessárias extra é o pessoal aqui de Curitiba. Isto aqui de Curitiba você pode comandar, deixar Foz do Iguaçu sem luz, ou pelo contrário, restabelecer mais rapidamente Foz do Iguaçu aqui de Curitiba. Então, as chaves da distribuição são operadas aqui por Curitiba. E tem também o aspecto que a Copel está implantando, a leitura automática, não vai nem leiturista mais na casa do consumidor, o caso aí de algumas cidades, o modelo foi o município de Ipiranga, certo? Onde as leituras dos medidores é feita aqui por Curitiba, certo? Aperta um botão, lê todos os medidores em questões de infrações de minutos, etc, certo? Então, são interessantes essa visita. Eu posso dizer para você, infelizmente, certo? A visita é extremamente reduzida o número de pessoas, tá? Poderá ser repetida diversas vezes, mas são 15 pessoas somente, só para vocês terem ideia, tá? Então, são 15 vagas. Não, mas poderá ser repetida, é uma questão de espaço, o pessoal está trabalhando, pode, de repente, dar uma emergência, alguma coisa assim. Então, a Copel restringe a 15 pessoas visitantes, só para vocês saberem. Depois disso, no dia 16 de fevereiro, nós temos confirmado a palestra com o presidente o próximo café da manhã, será no dia 16 de fevereiro, com o presidente da Sanepar, o Cláudio Stabile, certo? E no dia 16, também nesse mesmo dia 16, então de manhã o café, e à noite, para aqueles que não puderem frequentar o café, tem o nosso retorno do Gestão com Pipoca, certo? Então, são 3 filmes que serão apresentados, juntamente com uma palestra
E no final da palestra tem normalmente um risoto aí, certo? Para aqueles que comparecem. Também, sempre com restrições de falecer. E tem o vinho, né, professor? Tem o vinho. O professor Lacerda instituiu o vinho. O vinho, olha, ele está oferecendo o vinho aqui. Tá bom. Tá bom. O professor já vai trazer um vinho português, certo? Com certeza será um vinho português aí para o dia 16. Bom, já tem algumas coisas em março, mano. Deixa mais para frente aí para anunciar. Já tem programações para março, já tem para abril, certo? Um aviso excepcional, certo? As inscrições para as eleições que vão acontecer no dia, se não me engano, é 11 e 12 de abril, 10 e 11, certo, de abril, para Conselho Deliberativo, são 4 vagas e mais um suplente, né? São 5 vagas, 4 titulares e um suplente, e para uma vaga para o Conselho Fiscal, além da renovação de toda a diretoria, certo? Então, tem 5 vagas, o presidente, vice-presidente, diretor administrativo, financeiro e diretor técnico, certo? Então, a eleição vai acontecer nesse dia 11. A posse já está marcada, dia 28 de... Deixa eu avisar, a posse festiva, é dia 28 de abril. Por questões financeiras, a posse legal, vamos dizer assim, certo? Ela será feita em petit comité aqui, assinatura, tal, da ata, etc. Tem que ser feita antes por questões de registrar a ata, fazer os documentos de banco, não sei o quê, então, para que o próximo presidente possa efetivamente atuar. E, ademais, né, todos viram aqui o que está acontecendo no nosso edifício, certo? Infelizmente, peço desculpa, mas é obra, certo? É uma obra, a previsão é 90 dias de conclusão, por enquanto está no cronograma, certo? Sempre nós temos surpresa, porque a gente não tem os projetos, né, do edifício, dos 3 primeiros andares, não existem os projetos, não existe nenhum projeto, certo? Nem estrutural, nem cálculo, etc. Tem para cima, certo? Infelizmente, esse edifício tem praticamente 70 anos, né? Que foi construído, os 3 primeiros andares têm quase 70 anos, certo? Então, infelizmente, a gente não tem. Então, a gente tem que... Cada uma enxadada que a gente diz é uma minhoca, né, que a gente encontra. É uma novidade, certo? É uma coisa que a gente tem que superar. Então, diariamente, a gente tem aí surpresas na obra, certo? E, se quiser, um dia a gente pode, quem tiver mais curiosidade, está aí a obra, quem quiser ver o projeto, né? Aliás, eu poderia deixar o projeto, viu, Val? A impressão do projeto aqui na frente, ou numa mesa aqui, certo? Se o pessoal quiser ver como é que vai ficar isso aí. E aqueles que desejarem ver a parte final, certo? A arte final feita por um arquiteto, o projeto foi feito com um arquiteto, a Sayuri Yamamura, certo? Está sendo executada a obra por a JMK, João Marcelo Close, certo? A empresa que estava, tem um painel. Aqueles que quiserem ver RT, RRT, ART, etc., está lá na portaria, certo? Está à disposição de todos aí. E quem tiver interesse em acompanhar a obra, todo dia tem um diário de obra com registro fotográfico, certo? Hoje foi disponibilizado para todos os conselheiros, aliás, foi disponibilizado para os coordenadores e os conselheiros que fizeram como é que é, a disponibilidade, a transparência que quiserem. Então, é possível acompanhar a obra com o registro fotográfico diário, certo? Às vezes demora um dia, 1, 2 dias para entrar o acompanhamento, mas tem isso aí, certo? Então, obrigado a todos. Beth, convido você a introduzir aqui o nosso palestrante de hoje, o caríssimo professor e engenheiro José Rodolfo de Lacerda. Obrigado. Ah, está bem grande ali. Bom dia. Bom dia. Apresentar o Lacerdinha é sempre muito um prazer, né? Além de tudo, ele é da Academia Paranaense de Engenharia, por isso que eu estou aqui. Bom, José Rodolfo de Lacerda é graduado pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Paraná, atuou na Rede Ferroviária Federal, onde realizou o projeto de implantação e fiscalização de pontes e viadutos na variante Pinhais, Engenheiro Blay, com um número de 27 obras.
Foi coordenador do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná e professor da disciplina Pontes, Grandes Estruturas Metálicas e de Concreto Armado por 22 anos. Também foi professor da disciplina Projeto de Pontes do curso de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná por 6 anos e conferencista e palestrante da Associação Brasileira de Engenheiros Civis, Seção Paraná. Foi conselheiro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, pela BENC Paraná, de 2009 a 2011. Diretor, primeiro secretário do CREA Paraná, em 2011, membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Engenharia do Paraná, na primeira gestão do engenheiro Luiz Cláudio Mel, e Conselho Fiscal da segunda gestão, membro da diretoria do Instituto de Engenharia do Paraná, na primeira gestão do engenheiro Jaime Sunier Neto. Engenheiro responsável técnico da empresa Emplan Engenharia Limitada, com autoria de projetos estruturais de pontes e viadutos, engenheiro consultor projetista de estruturas do escritório técnico desde 1965, com responsabilidade técnica de cerca de 2.000 projetos estruturais. José Rodolfo de Lacerda foi presidente do IEP, Instituto de Engenharia do Paraná, na gestão 2017-2019. Então, agora vou passar a palavra para o nosso palestrante. Obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu agradeço essa oportunidade de poder contar algumas histórias da história da nossa engenharia. Como alguns aí sabem que foram meus contemporâneos, eu sou da última turma que estudou na chamada Escola Antiga, Escola Velha, ali na Praça Santos Andrade. E a turma que sucedeu a nossa turma, aí é só Centro Politécnico. E eu coloquei como título Reminiscências da antiga Escola de Engenharia da Universidade do Paraná, que no nosso tempo, no diploma, saía República dos Estados Unidos do Brasil, Universidade do Paraná, não tinha federal, ela era federal, mas não existia. É o que está escrito no frontão lá do edifício da praça. Escola de Engenharia, Diploma de Engenheiro Civil. Isso é o que está escrito no diploma. E até 73 deve ter sido assim, ou talvez até 75, porque depois os diplomas saíam como República Federativa do Brasil, Universidade Federal do Paraná, Setor de Tecnologia. Então, não havia mais um nome, a designação Escola de Engenharia. Então, por isso é que eu estou resgatando, né, a Escola de Engenharia. E eu digo antiga, porque nas novas instalações, ela ainda continuou sendo a antiga Escola de Engenharia. Antes do setor de tecnologia, ainda era antiga, só que nas novas instalações, não eram as instalações da Escola Velha, mas tudo bem. Entrei em 1961. Então, o que eu fiz? Esse motivo dessa palestra surgiu de um fato curioso. Nós temos um acadêmico, que é lá de Londrina, que foi meu contemporâneo, ele se formou um ano antes do que eu, o José Pedro da Rocha Neto, e ele ficou de dar uma palestra. E ele, então,
marcou uma data e depois ele desmarcou e transferiu e foi transferindo, e aquilo foi deixando o nosso presidente e alguns diretores meio agoniados. Eu falei, se vocês quiserem, eu posso dar uma palestra, então, e depois aí ele escolhe um outro dia para dar a palestra dele. E aí, então, surgiu essa oportunidade, o Horácio concordou, aí, então, falei, então, eu vou dar uma palestra onde eu vou contar histórias. E o que eu fiz? Eu não vou usar retroprojetor, não vou, entendeu? Projetar nada. O que eu fiz, se a minha memória não me traiu, o que eu fiz foi eu fiz uma memorização do que eu estudei em 5 anos e vou tecer algumas considerações a respeito de alguns professores, de algumas matérias, de alguns alunos, uns que estavam à frente, outros que vieram depois, enfim, contar histórias. E aí, o que eu fiz? Eu peguei 2 folhas, formato A4, e fui escrevendo a lápis. E está tudo aqui. Se a minha memória não me faltou, então eu espero cumprir, não é? Esse compromisso de levar para vocês essas histórias. Estou muito feliz porque nós temos presente aqui um ex-professor meu, que é o professor Borsari, que eu também já vou tecer algumas considerações. Então, curso de Engenharia Civil da Universidade do Paraná, 1961. A nossa turma, ela foi uma turma bem assim diferenciada. Por quê? Começou no vestibular. Como eram feitos os vestibulares antigamente? Todo mundo fazia as provas e depois saiu o resultado. Em 1961, não foi feito assim. Foi um vestibular eliminatório. Primeira prova, desenho. Quem tirasse 4, passava. Quem tirasse menos que 4 já estava eliminado. Então, no dia seguinte, nós íamos fazer a prova de matemática 1 e já saía em edital as notas da prova anterior de desenho. Ali já 40% já ficou. Aí veio a matemática 1. Não, fizemos a prova, não saiu o resultado no dia seguinte, porque nós iríamos fazer matemática 2 e daí depois de feita a soma e tirada a média, é que ia dar as notas no dia seguinte. Aí, logo em seguida, veio a prova de física. Aí, antes da prova, saíram os resultados em edital. Mais uma leva. Bom, aí veio a prova de física, a mesma coisa, veio a prova de química, a mesma coisa, e a última prova era a prova de português. E tinha a parte de gramática que valia 5 pontos. Essa foi dada de cara, todo mundo respondeu, entregamos as folhas de prova e já os professores começaram a corrigir. Por quê? Porque já não tinha tanto candidato, muito mais da metade dos candidatos, eu acho que 2/3 já tinham espirrado. Passaram 42 na primeira chamada. Como eram 80 vagas, então sobraram 38 vagas para a segunda chamada, porque depois vinham o quê? Não sei se hoje ainda existe isso. Vinham os alunos convênio, pessoal que vinha do Paraguai, da Bolívia, do Chile, né? E esses entravam sem vestibular. Aí eles eram os cotistas da época, haviam 10 vagas para eles. Vocês querem saber? Nenhum logrou o êxito já no primeiro ano, todos foram reprovados, ninguém passou para o segundo. Isso significa que o nosso ensino, naquela época, era bem melhor do que o ensino desses outros países limítrofes aí que nós temos na América do Sul. Bom,
Então, de entrada, a nossa turma já foi uma turma diferente, porque foi o único vestibular que era eliminatório. Depois não, depois voltou ao normal. Primeiro ano, disciplinas que eram chamadas de cátedras. Depois, um pouco mais à frente, eu vou dizer para vocês a diferença entre disciplina e cátedra, ou cadeira, né? O professor é o catedrático, era o titular da cadeira. Primeiro ano, Química, Tecnológica e Analítica. O professor catedrático era Francisco Alberto de Castro, que a gente chamava de professor Castro. Esse professor Castro, ele tinha uma característica peculiar. Ele era um cidadão, ele era alegre, bem disposto, bom humor, e ele era vidrado naquela equação de Clapeyron, PV igual a NRT. Quem soubesse o PV igual a NRT, estava no nirvana com ele. Ele adorava o PV igual a NRT. Depois tinha o assistente dele, que dava a parte de combustíveis. Era o professor Newton Emílio Bührer, que era engenheiro químico. Depois tinha um que era novinho, eu acho que ele deve ter se formado no mesmo ano do professor Borsari, em 59, só que ele era engenheiro químico, esse era Carrasco. Trevisan, Nelson Trevisan. Aí, quando ele dava alguma questão, podia saber. Não era moleza, como dava o professor Castro, não. E depois tinha um outro professor que dava aula prática, que era no subsolo ali daquele edifício antigo, do edifício antigo da Praça Santos Andares, né, professor Borsari? Ali no subsolo. Era o Odavino Tômio, seu colega, isso. Bom, então aí, e todo mundo dizia que química era uma barbada. Ah, não. Todo mundo passava em química. Não, mas isso não era um axioma, não. Tinha gente que reprovava. E eu tive um colega que ele conseguiu reprovar em química. Mas tudo bem. Aí, geometria descritiva. O catedrático era o professor José Cavalim. Os assistentes, o Cleon Dória, que foi meu professor no cursinho do professor Sandoval Ribeiro Ribas, ele também dava aula no cursinho. E o outro era o Odilon Barsic. E esses dois, eles davam uma parte prática. Apareceu no final do ano um professor para ajudar no exame oral. Naquela época, a gente passava ou por média, ou ia para exame oral, ou ia para exame final escrito e oral. E daí eu não consegui passar por média, não sei por que cargas d'água, e daí eu fui para oral, e aí, então, quem era o presidente da banca era o Jaime Machado Cardoso, que ele estava licenciado, ele estava lecionando no ITA. Em 61, ele lecionou no ITA, e daí ele apareceu no final do ano aqui e foi dar uma mão para o catedrático. Então, esse, basicamente, ele nunca deu aula, ele só apareceu no final do ano. Aí vem 3, geometria analítica e diferencial. 2 professores. O professor, que era o regente da disciplina, que era Léo Barsotti. E o assistente era o Euler Merlin. E a nossa turma, eu disse que é uma turma diferente ou diferenciada, porque nós somos a primeira turma do Léo Barsotti. Na turma anterior, quem lecionava geometria analítica era o professor Teodócio Jorge Aterino, conhecido com o apelido de Grego.
É o grego. Eu tinha um colega de turma que nasceu na Grécia, então era o greguinho, né? Assim como eu, não era o Lacerda. O Lacerda era o reitor. Depois, o outro Lacerda era o sobrinho dele, o Manuel Jorge Lacerda, que lecionava prática de resistência. O outro Lacerda, que também já era entre Lacerda e Lacerdinha, era um sobrinho do reitor, que era filho do Raul Suplicy de Lacerda, que era o Raul Suplicy de Lacerda Filho, formado em 62. Então, eu tinha que ser o Lacerdinha. Por quê? Porque eu era o quarto nessa fileira aí, né? E outra coisa, né? Quando eu fui me apresentar ao reitor, em 64, que eu fui nomeado diretor da escola técnica, ele perguntou se eu era lapiano. Eu falei, não, professor, eu sou de outra quadrilha. Eu sou das Minas Gerais. Tudo bem. Então, aí, 4. Cálculo infinitesimal 1. O catedrático, logicamente, era o professor Del Claro, mas o professor Del Claro ele estava lecionando o cálculo infinitesimal 2 no segundo ano, e aí ele liberou. E daí começou a dar aula um professor muito bom, 2 até. Um, parece que formado em 57, o Hinaldo Aires Vieira, né? E o outro em 58, que era o Ricardo Mendes. E o Ricardo Mendes, ele tinha uma característica, muito bom professor, os dois ótimos. E esse Ricardo Mendes, eu tinha um colega de turma chamado Aparecido Zafanelli Sobrinho, que a gente ia estudar, a gente pegava um livro americano de cálculo, que era dessa altura, e a gente começava a resolver aqueles exercícios, porque o Hinaldo dizia para nós, vocês têm que fazer muito exercício para vocês fixarem o conhecimento. Não adianta, eu dou uma aula aqui, vocês entendem, mas se não praticar, não aprende e não apreende. Essa aqui é a pura verdade. E esse caráter repetitivo do conhecimento é muito importante. No curso inteiro tem que ser assim, não é só em cálculo. E aí, então, o Aparecido dizia, não, esse Mendes, ele abre a cabeça da gente. Então, ele dava aqueles exercícios de campo de existência de função, máximos e mínimos, limite, era uma loucura. Levantar indeterminação de limite aplicando a regra de L'Hopital, era uma loucura, lembra, professor Barçoli? Lembra, professor Barçoli? Era uma loucura, não era? Olha, era uma massa de matemática no primeiro e segundo ano que, olha, 30% ou baixava o hospital psiquiátrico ou vazava. Ah, vazava. Tudo bem. Aí vem Física 1. Eu deixei a parte melhor do primeiro ano para o final. Física Geral 1. Catedrático, mas ele não dava aula. Nessa época, inclusive, ele era o diretor da escola. Professor Arnaldo Isidoro Becker. Ele era o diretor da escola. O secretário era o Teodócio. O assistente, o primeiro assistente era o Eliasibe Gonçalves Enes. O Eliasibe, ele era um professor, assim, um camarada que tinha um raciocínio muito rápido, um sujeito, assim, inteligente, conhecia o assunto, mas ele tinha, assim, algumas peculiaridades que, vamos dizer, não agradavam. Ele era rigoroso. Depois eu vou contar como é que era feita a prova oral. Mas ele era um professor que conhecia o assunto, mas não conseguia transmitir muito bem. Aí havia o Álvaro Fontana Junqueira, que dava muito aquela parte de teoria dos erros e semelhança física e mecânica, análise dimensional, aquilo tudo. Aí falava naquele teorema de Bernoulli, das probabilidades. Vocês se lembram desse teorema ou não?
Alguém se lembra? Quando o número de experiências tende para o infinito, a frequência tende para a probabilidade. Então, se vocês jogarem uma moeda para cima, a probabilidade de cair cara ou coroa é 50%. E assim vai. Mas se você jogar 10, pode cair 10 cara e 0 coroa. Lógico. Agora, se vocês jogarem 500 mil moedas para cima, vai cair a metade cara e a metade coroa. Esse é o teorema de Bernoulli. Mas tudo bem, vamos em frente. Aí vem o professor Francisco Borsari Neto. O professor Francisco Borsari Neto, ele dava a parte prática, principalmente a parte daqueles exercícios mais cabeludos. Era muito bom porque alargava o nosso poder de compreensão. E na parte de laboratório, havia mais 2. O Lourice Zenando Ramalho e o Heitor Wallace de Melo e Silva, que vinha a ser primo do ex-louco aí, que já foi governador. Mas ele não era louco, ele era muito educado, completamente diferente do primo. Completamente diferente. Então, eles davam aulas práticas de laboratório, medições, né, para a gente aplicar aquela teoria dos erros, achar a média aritmética, a média ponderada, desvio padrão, aquilo tudo. Então, vejam bem, era um curso muito rico. Muito rico. E outra coisa, eu até esqueci de trazer, eu queria ter trazido a minha reguinha de cálculo. E quem nos deu as primeiras aulas de como usar a régua de cálculo está ali, ó, o professor Borsari. Ele dava aula à noite, aula extra de como usar a régua de cálculo. E com aquela régua de cálculo eu fiz o curso em 5 anos. Então, vocês vejam. Aí, 1962, segundo ano, aí nós já estávamos no Centro Politécnico. Cálculo infinitesimal 2. O catedrático é que dava toda a parte teórica, Olavo Del Claro. Professor Olavo Del Claro. Professor Olavo Del Claro, ele tinha uma peculiaridade. Ele era halterofilista. Lógico, doméstico, em casa. Então, a gente chegava e se aproximava dele e começava a fustigá-lo, a fazer com que ele falasse desse hobby dele. E aí, então, ele se impertigava e dava o braço para a gente. Então, ele tinha o braço bem musculoso, né? E ele, então, tinha, vamos dizer assim, prazer em dizer que ele gostava de fazer aquilo. E outra coisa, ele era muito exigente. E a matéria de cálculo 2 era muito árida. Então, ele falava muito de uma espécie de um algoritmo que se usava o chamado nabla hamiltoniano. Mas aquilo era de matar. Aquilo, o sujeito que ainda não tinha desistido no primeiro ano, daí ele vazava. Não era fácil. E a parte prática, quem dava era o Hinaldo Aires Vieira. Topografia. Topografia tinha um time bastante grande. Os com os quais eu tive muito contato, o catedrático Alceu Trevisani Beltrão. Ele só dava aula teórica. Ele dava planimetria em 3 aulas e altimetria em 3 e depois, pronto, acabou. Uma disciplina de 1 ano, uma cadeira de 1 ano. Em 6 aulas ele matava tudo.
Bom, aí sobrava tempo para o João Denis Pup, para a gente aprender, né? A fechar uma poligonal, né? Fazer um caminhamento, leitura de van, leitura de ré, depois seções transversais, curvas de nível. A gente tinha que fazer isso tudo. E era tudo na munheca. Então, imagina vocês como é que era. Aí, na parte prática, entrava o João Denis Pup, Antônio Montes Luz, na parte de campo, Diamantino Conrado de Campos, José Moskalewski e Evilásio José Molento. Que eu me lembro eram esses. O Evilásio, ele foi uma espécie de pioneiro na parte de aerofotogrametria. Eu até, quando eu era calouro e eu era desenhista do DR, eu fui trabalhar com ele lá na Iguaçu, onde tinha uma parte do DR, era lá. A outra parte do DR era aqui no edifício Garcês. Eu também tive esse pecado, eu fui engenheiro, eu fui desenhista do DR, além de ter sido professor de cursinho durante os 5 anos da escola. Bom, aí como é que era a topografia? A topografia era uma cadeira super importante, porque era o estabelecimento das bases para um projeto geométrico de uma estrada, entendeu? Projeções cotadas, planos cotados para você fazer obra de arte. Então, muito importante. Hoje eu não sei como é que está. Hoje estou completamente desligado da realidade hoje do curso de engenharia. Não sei o que está acontecendo lá. Bom, depois vem Física 2. Física 2, Física Geral 2, o professor catedrático, ele não dava aula, ele só aparecia nas provas. Uma cadeira de 1 ano, quem dava aula era um professor espetacular, os dois muito bons. Um, que era vamos dizer assim, o assistente, era o que carregava praticamente a cadeira nas costas, era o Walfrido Büchel-Strobel, um alemão. Ele era solteirão e ele tinha um apelido de Flor da Noite, que ele era louro de olhos azuis e ele saía à noite para visitar os clubes, entendeu? E aí ele só andava de terno e gravata. E aquele alemãozão, né, de noite, então era o Flor da Noite. Cara espetacular. Cara espetacular. Professor, quando ele dava aquela carga quelinha, campo magnético, ele era fabuloso, com aquele sotaque de alemão dele. E depois tinha o outro que dava a parte prática, era o Armando Muniz Teixeira de Freitas. Esse era filho do professor Teixeira. Valdemiro Augusto Teixeira de Freitas, era filho dele. E então vem em seguida mecânica racional e cálculo vetorial. O catedrático era o professor Valdemiro Teixeira de Freitas. Mas ele se aposentou naquele ano, no comecinho de 62, mas ele fazia questão de assistir todas as aulas do professor assistente, que era o Nelson De Luca. Ele ia. Quem dava a parte prática era o Bernardo Litzinger, colega de turma do professor Borsari e do Paulo da Nova ali. Era vermelhão, ótimo professor também. E depois, desenho técnico. A nossa turma também tem essa marca de ter sido uma turma diferenciada, porque foi o último ano que o catedrático deu aula. Rafael Clear de Assunção. Quem foi Rafael Clear de Assunção? Rafael Clear de Assunção é um engenheiro civil que projetou o edifício da universidade ali na praça do jeito que ele é hoje, esse estilo neoclássico. Porque antes o prédio era um projeto do Baeta de Faria,
lá nos primórdios, 1920, final de 20, começo de 30, aquilo era um estilo eclético, né? Meio Art Nouveau com eclético, enquanto que esse aí, então, e esse aí foi feito no tempo da guerra ainda, quando estava tendo a guerra. E então, Rafael Clia de Assunção. E o assistente dele, o Jurandir Pavão. Sujeito espetacular. E mecânica racional já foi, desenho técnico, cálculo numérico. Essa foi uma cadeira criada com a mudança de regime, que nós entramos no regime 2 turmas antes da nossa, eram regime antigo. E as outras, 3, 4, todas antes da nossa, era regime antigo. Nós já entramos no regime, que já mudou. Quando nós entramos no 3º ano, aí eles já mudaram. Eu já vou explicar onde que foi a modificação. Então, cálculo numérico, o titular era o Teodócio Jorge Aterino. Então, isso aqui não era cátedra, era disciplina. Então, isso aqui, como foi criado, não é daquele tempo dos Afonsinhos, então isso aqui não era mais cátedra, era disciplina. Então, Teodócio Jorge Aterino, Ivo Arzua Pereira e Eurico da Cheia de Macedo. O Teodócio Jorge Aterino estava aprendendo conosco. Ele tinha sido professor de geometria analítica, criaram essa cadeira, que foi uma imposição do Ministério da Educação, e eles jogaram essa disciplina no colo dele e ele tinha que estudar. Então, ele falou, eu vou ter que estudar com vocês. Honesto. Limpo. Certo? Tudo novo. Então, teve essa peculiaridade e a gente, então, conseguiu fluir muito bem com ele. Ele era exigente, mas foi tudo tranquilo. Aí vem o 3º ano. O 3º ano é o divisor de águas do curso. Porque 1º e 2º é aquela massa de cálculo, né? Uma outra, por exemplo, desenho técnico era bom, não é? Mas topografia também, tinha muita parte prática. Mas o 3º ano é que começa a gente a sair daquele ciclo básico para entrar no profissionalizante. É o preparo, não é? É uma preparação para os anos que se seguiriam. Resistência dos materiais, era cátedra. Catedrático era, por acaso, na época, era o reitor, Flávio Suplicy Lacerda. Assistente, Paulo Augusto Venda. Praticamente, ele que dava as aulas teóricas. Quando ele não podia, porque ele também era professor lá na aeronáutica. Ele era, o professor De Luca também era. Então, alguns professores da nossa escola eram professores lá também. Então, quando ele tinha algum compromisso lá, quem o substituía era um ótimo professor. Me tornei um grande amigo dele depois na minha vida profissional, Ernesto Esperandil Júnior, que faleceu muito cedo. Ótimo professor. Tinha uma didática admirável. Grande calculista, grande projetista. Espetáculo. Quem dava a parte prática, no começo, era um sobrinho do reitor chamado Manuel Jorge Lacerda. Depois, ele assumiu um cargo de engenheiro da universidade, porque a universidade tinha muita obra, né? Tinha as obras do Centro Politécnico, a obra ali do lado do Hospital de Clínicas, tinha depois outras obras fora. Então, ele foi designado para acompanhar obras. Então,
entrou no lugar dele o Manfred Theodor Schmidt, que ultimamente ele andou dando uma palestra aí muito interessante. Então, o Manfred assumiu a parte prática. Aí vem uma cadeira nova que foi criada. Então, não era cadeira, porque foi criada, então é disciplina. Mecânica dos fluidos. Foi uma novidade trazida por um colega de turma deles, falecido agora, o ano passado, né? Brasil Pinheiro Machado Filho. Excelente professor. Ele tinha feito um mestrado nos Estados Unidos, e aí ele trouxe, praticamente foi ele que, vamos dizer assim, que incutiu no reitor a criação dessa disciplina. O que era essa disciplina? Era uma preparação para cadeira de hidráulica, para dar aquele suporte inicial. A cadeira era uma disciplina de 1 ano, muito, muito boa. Ele trouxe um livro-texto de um tal de Hunter House, e que só ele tinha esse livro aí, então ele conseguiu que a gente importasse dos Estados Unidos, e a gente importava em consórcio. Cada 10 alunos se consorciava e bancava a importação do livro, e a gente tinha que estudar assim. Um estudava 2 dias, 3, dava para o outro, e assim ia. Então, vejam que foi incutido esse espírito de solidariedade. Né? Não aquela distância que antigamente tinha do catedrático para os alunos. O catedrático ele ficava lá em cima, mas o elo que unia a cátedra, né, aos alunos eram os assistentes, porque o catedrático, o lente catedrático, isso era a cultura da época. Agora, com a criação dessa disciplina, o Brasil ele criou esse, vamos dizer assim, esse caráter mais, não é, de integrar, não é, o professor ao aluno para que os resultados fluíssem melhores. Aí também foi criada uma disciplina, porque o MEC achou que o engenheiro civil tinha que sair pleno, ele tinha que, pelo decreto de 1933, o engenheiro civil tinha que saber tudo. Bom, já existia a cadeira de mecânica aplicada às máquinas. Vocês fizeram. Depois eu já conto que eu fiz 1 mês. E havia também a disciplina de termodinâmica. Por quê? Isso é do tempo da locomotiva a vapor. E o engenheiro civil ele tinha que entender disso. Lógico. E tinha mecânica aplicada às máquinas, né? Biela, manivela, aquilo tudo. E o que é aquilo? É a locomotiva. Entendeu? Então, o engenheiro, para se dedicar, por exemplo, à parte ferroviária, oficinas, ele tinha que saber essas 2, né, matérias importantíssimas: termodinâmica e mecânica aplicada às máquinas. O professor catedrático era o professor Zanello, Pérez Zanello. E o professor, ele era uma espécie, ele não era catedrático, mas ele era regente da disciplina, era o professor Francisco Xavier Driesel. Não é? Vocês se lembram, né? Uma figura magnífica. E, então, criaram essa disciplina nova de eletrotécnica geral e aplicada, nos moldes lá do Instituto Eletrotécnico de Itajubá. Quem trouxe foi o Ivan Sabatella. E a reboque veio para ser o assistente o Joaquim Telêmaco Carneiro, que ele tinha o cognome de Índio. Mas era um espetáculo. Ele
ele dava bem a parte prática. E existia um outro, que era o professor Miller. E depois, era uma disciplina de 1 ano. Depois, havia 2 disciplinas que foram desmembradas das respectivas cátedras para se tornar disciplinas, e aí foi a outra novidade que surgiu para a nossa turma. Criaram-se 2 disciplinas semestrais. Até então era tudo anual, todas eram disciplinas anuais. Vocês só cursaram anuais, mas aí a nossa turma já teve essa novidade. Primeiro semestre, Geologia. Professor titular da disciplina, o regente, né? Existia a figura do regente. Era o Pedro Lagos Marques Filho e o assistente Saul Rai. Esse Saul Rai, esse era, digamos assim, para falar o português vulgar, ele era sacana. Ele chegava e antes de uma prova, ele pegava um tabuleiro e enchia de fragmentos de rochas. E aí, então, ele perguntava, você tinha que acertar pelo menos de 10, você tinha que acertar 7. E aí, então, a gente que estudava, ia lá, então, falava, essa é tal, essa é tal, essa é tal. Ele, tudo bem, vem. Aí, aqueles alunos que a gente chama o vagal, que hoje vocês chamam de o vagal, aí então, falou, a número 1, o que é? A número 1 é granito. A número 2, gabro. A número 3 é varvito. A número 4 é quartzito. A número 5 é xisto. A número 6, folheiro. A número 7. E aí ia, né? Aí a gente falava, né? Quando ele percebia que a gente estava falando, ele pegava e mudava a posição das pedras. Aí o cara chegava lá e se borrava todo. Então tinha isso também, essa faceta do Saul. Mas era, né? Ele estava correto, né? O sujeito tem que saber, porque ele tem que estudar para saber, não é? E não usar de subterfúgios nada honestos, né? E daí, no segundo semestre, vinha geodésia, astronomia de campo e geodésia. Tinha um professor que esse, para mim, de todos os professores que eu tive, dos mais e dos menos entusiasmados, os 2 mais entusiasmados que eu tive foram o Nelson De Luca em Mecânica Racional, que ele era entusiasmado. Ele vivia a aula. Sabe como é que é? Foi esse Camille Gemayel. Esse, e era a cátedra, esse era catedrático. Conhecia. Além de conhecer didática, ele empolgava e ele fazia com que a gente embarcasse naquela empolgação. E o assistente dele era o Sagimeri. Esse era tranquilo, era super tranquilo. Não é? Super tranquilo. Era uma espécie assim de... Para aqueles que eram meio relaxados, ele era uma espécie de tábua da salvação. Entendeu? E depois tinha uma que dava a parte prática, a Neide Martins Schneider, e um rapaz que era recém-formado começou a aparecer lá para dar alguma aula prática sobre determinação de meridiana, esses negócios. Porque essa determinação de meridiana, quem dava essa parte teórica, era também entusiasmado quando ele dava essa parte, era o professor Montes Luz. É o famoso
como é que é? Azimuth da mira. Azimuth da mira. Mas aquele era empolgação quando ele dava. Exatamente, exatamente. E aí, então, tinha isso tudo. Aí vem o quarto ano. Bom, o quarto ano aí já era um colírio, que aí a gente já fez resistências materiais, já fez, que é o que segurava, né? Mecânica dos fluidos também segurava. E aí, quarto ano, cátedra. Estabilidade das construções. O catedrático era o professor Samuel Chamek. Depois eu vim a saber, por um primo dele, que a pronúncia não era essa, Chamek. A pronúncia era Hamesk. O C, antes do H, é mudo. E o C, antes do K, no meio da palavra, tem som de S. Então, era Hamesk. Mas, para nós, os mortais, para falar em português claro, vai Chamek mesmo, né? O assistente era o José Pitela Júnior. Esse tinha um apelido, Zóio de Boneca. Ele tinha um olho azul, ele era clarinho, né? Então, o apelido dele era Zóio de Boneca. Eles deram um mês de aula e, como dizem os jovens, vazaram. Por quê? O professor Chamek foi convidado pela Unesco para assumir um cargo para dar um jeito na universidade lá da Turquia, lá na capital da Turquia. Entendeu? Então, e o José Pitela Júnior foi contactado pelo Eliezer Batista da Silva, que estava na Vale Rio Doce, para ele ir para lá. Aí, porque ele aventou a seguinte hipótese: eu vou ficar sozinho aqui na cadeira, se o professor Chamek, aí não vai dar, né? E aí nós ficamos, como dizem, né, na gíria, nós ficamos pendurados na brocha. E agora? Aí surgiu uma solução espetacular. O reitor rapidamente resolveu a situação. Tinha visão, né? Pegou o professor José de Almendra Freitas Neto, que lecionava resistências materiais na escola de Química. Entendeu? E pegou um recém-formado, que tinha sido bom aluno, inclusive no CPOR ganhou aquele prêmio Correia Lima, porque foi o melhor aluno, Shidogura, recém-formado, fresquinho, e o José de Almendra Freitas Neto, que daí a gente chamava de Zé Neto, né? E auiense da Gema, professor espetacular, didática. E o Chido, então, com aquela parte prática, que ele era estagiário no escritório deles, escritório Freitas e Esperandio. Era um grande escritório de cálculo que existia aqui em Curitiba. E aí, então, a cadeira fluiu, que, inclusive, passei por média com notas muito boas. Aquilo ali foi que me despertou, porque eu já era estagiário desde novembro de 63 no escritório do professor Euro Brandão, que era o engenheiro que estava regendo a cadeira de pontes, porque o catedrático já estava aposentado, que era o professor Máximo Atílio Azinelli. Então, como eu já estava trabalhando, eu me empolguei com a estabilidade das condições sob a batuta do professor Zé Neto e do Chido, ambos falecidos. Depois eu vou passar um pente fino aqui para a gente atualizar quem já foi para o mundo das almas e quem ainda está sofrendo aqui nessa floresta, né? Economia
Então, havia 2 disciplinas subordinadas, chamavam-se disciplinas subordinadas à cadeira de estabilidade, e que foram criadas para nós. Eu não sei se elas já foram criadas na turma anterior à nossa ou se foi na nossa, mas eu sei que se nós não fomos a primeira, então nós somos a segunda turma. Concreto armado, primeiro semestre, e mecânica dos solos e fundações, segundo semestre. Quem lecionou o concreto armado foi Nobu Fukuda. Ele era um engenheiro da universidade. Ele era fiscal de obra, lá daquelas obras do Centro Politécnico. Aí, então, pegaram, já que ele era calculista, ele tinha sido calculista no escritório do professor Paulo Venda e no escritório do professor Leitner. Então, como ele era calculista, né? Tá, você vai lecionar concreto armado. O japonês era um figuraço. Gente finíssima também, coxa branca doente. E depois, mecânica dos solos e fundações, o Arinos Xavier Tavares. Ele tinha recém saído do mestrado lá no MIT, e aí, então, ele lecionou para nós mecânica dos solos e fundações. Ele era um pouco confuso, assim, dentre assim, aqueles professores que a gente esperava assim, mais Descortino e tal, etc., ele era meio confuso. Ele não tinha aquela, vamos dizer assim, hein? Mas a gente não tinha aquela ligação boa, entendeu? Entre o professor e o aluno para a coisa fluir bem, sabe? Ele meio que se colocava num pedestal, e eu tive alguns problemas com ele. Quando ele começou, como era segundo semestre, e eu já estava calculando bastante lá no escritório do professor Euro, então, quando ele começou a dar aula de sapatas para a gente, e ele era meio confuso e tal, etc. E aí, então, eu comecei a me destacar, fazendo perguntas e tal, etc., e ele já não gostou. E aí, aqueles colegas que não entendiam, e mais aqueles outros que já não apareciam muito, queriam que eu desse alguma aula para eles. Então, eu pegava um dia lá e dava, é assim que faz, a gente calcula assim, assim, assado. E ensinava para os meus colegas. E ele soube. Ele ficou uma arara comigo. Mas eu consegui passar por média. Bom, daí, 5, estradas e transportes. Bom, estradas e transportes. Outra cátedra. Catedrático Paulo Müller de Aguiar. O professor conhecia tudo, mas ele conhecia muito para ele. Muito para ele, e ele não tinha também essa facilidade de transmitir e de ter esse entrosamento, né? Mas, lógico, aí quem dava a parte prática era o Djalma da Costa Palmeira, que era um engenheiro da rede. Esse a gente dizia que ajudava a carregar o piano. Quando eu entrei, ele já tinha um apelido que tinham dado para ele, eu acho que na década anterior, que ele falava muito naquele aparelho de mudança de via, que aquilo, na terminologia popular, entendeu? Dos turmeiros, daquele pessoal que trabalhava na linha, eles chamavam de jacaré, né, Horácio? De jacaré. Então, quando falou jacaré, tu é jacaré. Sabe como é que é aluno, né? Não dá. Deu uma xepa, o aluno já bota apelido, né? Bom, mas ele só se embananava, mas ele dava.
projeto de túnel, a gente tinha que projetar o túnel. Projeto de bueiro, a gente projetava bueiro, mesmo. E cada aluno recebia dados completamente distintos para cada um se virar. Não era sozinho, em equipe. Então, aí eu, como estava empolgado com o curso, né? Então eu era rodeado daqueles camaradas que não estavam nem aí. E aí eu então fazia um projeto, aí eu não gostava. E esse era sério, eu não gostava. Então dá para mim, eu dava. Aí eu fazia 1, 2, 3, até eu chegar naquilo que eu achava que era o melhor. Mas nem sempre eu tirava a melhor nota, porque sabe como é que é, né? Mas tudo bem. Aí ele ensinava túnel, a projetar o túnel, aquela linha de pressões, a linha piezométrica tinha que cair no terço médio para não aparecer tração em nenhuma seção do túnel. Então, era uma cadeira interessante. Outra coisa, a gente recebia aqueles levantamentos em curva de nível para a gente lançar a diretriz. Aí o professor dizia, ó, velocidade de diretriz 80 km/h, e a gente projetar. E atender o perfil de Brickner. Tudo isso a gente fazia. Uma cadeira essencialmente prática, espetacular mesmo. E vocês sabem quem que salvava essa parte de projeto? Um rapaz formado 1 ano antes do que nós. Ele era funcionário da Magyar, que era a firma do professor Aguiar, José Geraldo Porto. Esse Porto é que, entendeu? Esse cara que salvava também nessa parte aí. Então, a gente jogava uma diretriz, aí quando ia ver lá o grade, e lançava o grade, aí ia ver o equilíbrio entre cortes e aterro, não dava aquele perfil de brick que a gente queria, né? Aí muda a diretriz. E aí ele chegava, não, joga para cá, joga para lá, tal, não sei o quê. Isso tudo em cima da prancheta, muito bom. É isso. Já era engenharia, isso muito importante. E a cadeira de estradas, ela tinha uma característica. Então, havia no final do curso, faltando 2 meses para terminar, entrava a parte de pavimentação. E quem lecionava era um assistente do Armando Muniz, do Armando Martins Pereira, era o Sidney. O Sidney era o camarada que dava essa parte de pavimentação. Aulas muito boas. Pavimento flexível, pavimento rígido, aquela coisa toda, né? E brita graduada, né? Capa selante, hein? Base, subbase, leito, subleito, reforço de subleito. E na parte ferroviária tinha a superestrutura da linha, né, Horácio? Era isso. E o laqueado, hein, Horácio? E o laqueado? Alguém lembra do laqueado aí? O laqueado era o terror dos engenheiros que iam para a rede. Eu, quando cheguei lá, a primeira coisa que perguntava, você sabe o que é o laqueado? Laqueado? Laqueado que eu sei é que é laque, que as mulheradas botam no cabelo. Tá. Bom, então, aí vinha hidráulica, Pedro Viriato Parigol de Souza, catedrático, ele que dava aula, e o Arthur Andreoli apareceu lá no segundo semestre para dar exercício. O professor Nelson Pinto e o professor Muniz Saab, eles ajudavam na fiscalização de provas, nunca deram aula. E materiais de construção, Ralph George Leitner, que era o catedrático, mas nunca deu aula, era diretor da escola, quem dava aula era o Eduardo Moscaleski, o Nelson Guimarães, que aparecia nas provas, e junto com o Mauro Lacerda Santos para fiscalizar. E aí vinha o 5º ano, a cátedra Construção Civil e Arquitetura, Rubens Meister, catedrático, estava licenciado. Quem deu aula para nós foi o Romeu Paulo da Costa, que deu a parte teórica, e o Osíris Silveira Lépica deu a parte prática. E o Alci Joaquim Ramalho eventualmente aparecia lá para dar aula sobre orçamento de obra.
2, pontes, grandes estruturas metálicas e de concreto armado. O professor Máximo Atilas Zinelli estava aposentado, então, regendo a cadeira, o professor Euro Brandão, espetacular. Inclusive, eu fui o último assistente dele na cadeira de pontes. O Wilson Pichetiguer, outro brilhante calculista, muito bom professor. E o Moisés Arthur Berger, que só dava exemplos numéricos. E 3, higiene, saneamento e traçado das cidades. Catedrático, professor Defonso Clemente Pupi. Armando Júlio Bittencourt era o assistente. 4, concreto, aço, madeira. Era uma disciplina criada. E Mauro Lacerda Santos. Era uma disciplina de 6 meses. Administração e planejamento, Guilherme Lacerda Braga, Véspero Mendes, Otto Hildebrando Dutzer, Guilherme Lindroth e Napoleão Araújo. Organização industrial, segundo semestre. Administração era primeiro, então eram disciplinas. Organização, Armando Nascimento Rebelo, Segismundo Morgenstern e Otto Hildebrando Dutzer. Esse era o alemão, era o presidente do clube do Cachimbo. Gente finíssima. Enfim, era isso. Eu espero que tenham gostado, mas o presidente ali disse que já está na hora, então, se alguém quiser mais alguma informação, a gente pode ver isso depois. Então, muito obrigado aí, desculpa aí. Ao tempo em que agradecemos a excelente palestra, né, com bastante humor, bastante pitadas, né, de sabedoria, eu convidaria o presidente da Academia Paranense de Engenharia para fazermos a entrega aqui do certificado e desde já, aqui, não sei se alguém tem alguma pergunta, nós fazemos chegar o microfone aí para vocês. Chama no tempo. Gostou? Ah, sensacional. Aqui no... Meu caro palestrante, você me permite? Você sabe por que Curitiba é uma grande cidade no contexto do Brasil? Sabe? Eu vou dizer a tarde total. Dentre os grandes prefeitos de Curitiba, depois, além do João Moreira Garcês, que estudou engenharia civil, nós tivemos Omar Sabag, Saul Raiz, Rafael Greca de Macedo e Ivo Arzua. Curitiba é uma bela cidade. Alguém tem alguma pergunta aí? Primeiramente, muito bom dia. Obrigado pela palestra. E eu vim assisti-lo porque eu lembro de uma vez, eu não lembro se foi um evento de degustação de vinhos ou se foi um daqueles eventos do cinema com empreendedorismo, e nós tínhamos conversado, salvo engano, o doutor é de Juiz de Fora, né? Pé de onde? Pé de onde? Muriaé.
Sim. Maravilha. Hã? Perde onde? Não, eu lembrava que o doutor era numa cidade próxima. Helles, engenheiro civil, é da cidade, próximo da cidade da minha mãe, Três Rios. Exato. E, além disso, que naquela ocasião Sim. nós conversamos e que o senhor trabalhou com meu avô, o Osíris Stengel Guimarães. Sim, na rede ferroviária. Exatamente. E hoje eu descobri que o senhor foi aluno do meu tio-bisavô, Valdomiro Teixeira de Freitas. Então, eu vim aqui justamente para apreciá-lo por conta do meu avô, né, que nós tínhamos conversado naquela ocasião. Tinha sido uma conversa bem bacana e vim assisti-lo hoje aqui por conta disso e ouvir as suas histórias e agradeço de verdade. Tá bom? Que bom, muito obrigado. Olha, Obrigadão. sobre o professor Valdemiro, é o seu bisavô? Não, ele é tio da minha avó. A Ah, minha tio- avó sim. conta as histórias dele ali e Sim, tal. então, tá. Ele assistia a todas as aulas do professor De Luca e teve um dia que a esposa dele, ela ficou acamada e ele mandou dizer para o professor De Luca que ele não podia assistir a aula do professor De Luca, porque ele estava atendendo a esposa que estava acamada. Aí o professor De Luca chegou para dar aula e deu essa notícia para nós. Sim. Então você veja como é que era a consideração que ele tinha para com o assistente, que o assistente tinha para com ele. Esse espírito assim, agregador, sabe como é que é? Olha, a Diferenciado. escola de engenharia, para mim, ela não foi só uma escola de engenharia. Foi um aprendizado de vida. Sim. De vida. Que bom. Não só vida profissional, a vida Vida pessoal mesmo, né? pessoal, Ah. exatamente. Sim, maravilha. Muito obrigado. Obrigado aí pela intervenção. O filho do Ibis Rodrigues Bussi, que fui engenheiro junto com ele na rede ferroviária. Tá ele e aí, os dois ex-alunos meus. Vamos sim. Queria te dar parabéns por uma coisa. Um dia desse caiu uma sacada de um prédio em Camboriú, Balneário Camboriú. Uma sacada quebrou e fez o strike para baixo. E que a gente viu lá, 200 engenheiros pichando o outro engenheiro. E uma coisa que eu sempre valorizei em você sempre teve amizade por todos os engenheiros e carinho por todos os engenheiros, alunos, colegas, e sempre que a gente encontra na rua, meu engenheiro, meu colega, meu... Isso aí é uma coisa que poucos engenheiros cultivam, essa amizade, esse carinho pelo colega da engenharia. E é uma coisa que você sempre valorizou, sempre cultivou e sempre teve meu respeito por causa disso. E meu carinho por causa disso. Obrigado. Isso aí eu encontrava ali perto da Monsenhor Celso, ali, que tem o teu escritório, né? Você estava por ali, de vez em quando a gente passava por ali e sempre parava, todo mundo parava, os dois sempre tiveram tempo para se cumprimentar, trocar umas palavras, e isso daí não tem valor que pague. A amizade dos engenheiros é uma coisa que a gente precisa valorizar e cultivar, e você é um exemplo disso. Muito obrigado. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, nós podíamos, só para lembrar, os projetos aqui arquitetônicos da entrada estão aqui na mesa, aqui disponível, aqueles que quiseram, tem as 11 pranchas aí, para quem quiserem ter uma ideia, folhar, etc., que foi feito aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão nós podemos... Opa, tem mais uma lá. Desculpe o adiantado da hora, mas não é uma pergunta. O professor Lacerda falou do Hinaldo Aires, tá? Sim. E sempre marcou uma frase que ele dizia, que hipótese é aquilo que não é, mas que fazemos com que seja para ver como seria se de fato fosse. Então, essa frase do Hinaldo,
é uma frase que eu aprendi numa aula dele, né? E essa frase eu tenho usado em diversos locais da minha vida de engenheiro, e ela sempre coube perfeitamente. E da mesma forma, como para encerrar a história do Hinaldo, nós tínhamos a história do Ricardo Mendes, do professor Ricardo Mendes, que ele fumava Continental sem filtro na aula, e saía aquela fumaceira, ele soltava fumaça pelo nariz, pelo tudo, e o apelido dele era Professor Dragão. E eu, mais tarde, me formei, emendava um no outro. E, coincidentemente, você vê como é que são as coisas, eu fui trabalhar mais tarde na Eletrosul e me apresentaram um engenheiro que tinha sido contratado, que veio da Argentina, porque tinha aquela história do Comitê Sul, aquelas coisas todas no início da Eletrosul, e o professor se chamava Ricardo Mendes Dragone. Então, foi uma coincidência incrível, né? Então, eu sempre contei essa história também, né? Que eu tive um professor que era o Ricardo Mendes, apelido Dragão, e lá é o outro engenheiro, Ricardo Mendes Dragone. Era isso aí, só para... Agora, Não. Antes, por favor. Ah. Tem uma historinha do professor Camilo Gemael. Me permite? vai. Presidente, Tranquilo. permite? É uma historinha até engraçada, mas escutem bem. Camilo Gemael viajando pelo mundo. Chegou num determinado aeroporto, ele olhou assim, viu alguém certamente da mesma pátria de que ele vinha. Ele chegou e perguntou para o cara, num belo inglês, como é seu nome? Aí o cara pegou um papelzinho e escreveu 1K. Como? O meu nome é 1K. Aí o Camilo não teve, pegou o papelzinho e escreveu K1000. Deixa eu falar, então, sobre esse apelido que deram para o Ricardo Mendes. Ele jurava, falaram para ele que quem deu esse apelido fui eu que criei o apelido. Não fui eu, mas foi um aluno que era da turma que sucedeu a minha, e era um gozador chamado Lúcio de Matos. Ele foi engenheiro da Copel, foi ele que deu, porque o Mendes, ele, além de fumar, depois que ele soltava aquela baforada, ele tinha um pigarro, ele fazia assim, isso, um dragão. E aí, o Lúcio de Matos deu o apelido. E aí falaram para ele que era eu, porque eu tinha um colega de turma que dava aula junto com ele, o João Carlos Pereira, entendeu? Que tinha o apelido de João Gravata. É meu colega de turma, formou comigo. Então, ele achava, e ele então perguntava para o João Carlos Pereira, foi o Lacerda que me deu esse apelido? Aí eu falei, eu vou perguntar para ele. E aí ele me perguntou, eu falei, não fui eu. Mas ele não acreditou, e ele achava, toda vez que eu encontrava com ele, mas ele dava risada, ele sabia, ele dava risada. Agora, já que nós estamos falando em engenheiro, vocês sabem quando foi que a palavra engenheiro apareceu pela primeira vez? Na literatura, ou em livro, ou em qualquer local? Foi num documento de um casamento na Idade Média. A língua era o latim, não é? E aí, as 3 testemunhas naquele casamento tinham que colocar o nome e a profissão em latim em seguida. E aí, as 3 testemunhas se pronunciaram. A primeira, speciarius. A segunda, bulangerius. E a terceira, insenieros. O speciarius, comerciante. O bulangerius, padeiro. E o insenieros, engenheiro. Essa foi a primeira vez. Primeira vez. Obrigado. Não tendo mais perguntas, mas qualquer coisa, alguma história, ainda tem muita coisa para contar. Obrigado a todos. Nós é que temos que agradecer a presença do ex-presidente José Rodolfo de Lacerda,
tá? Que realmente nos abrilhantou com muita história, né? Muitas, como é que diz, colocações importantes, colocações que nos relembram, né? Quem foi aluno, eu fui aluno, o professor Lacerda, foi no desenho técnico, certo? Eu acredito que era o primeiro ano, tive a honra de ser seu aluno e realmente era uma aula muito agradável, muito instrutiva, aprendizado. Então, o que a gente aprendeu de desenho técnico, devo a essa pessoa aí, certo? Obrigado a todos, esperamos que vocês usem e abusem do nosso instituto. Estão aí os eventos. Até a próxima, até o dia 6 no aniversário.